Capítulo 11. Torque e momento angular. O rolamento como uma combinação de translação e rotação. O movimento puro de rolamento é uma combinação entre os movimentos de rotação e translação. O que é o movimento de translação que compõe o rolamento? O movimento de translação é quando todos os pontos de um corpo se movem com o mesmo sentido, né? Tanto os pontos da borda quanto o centro de massa. Um exemplo de movimento de translação é o caminho que a Terra faz em torno do Sol, né? Ou seja, translação é o caminho que o corpo percorre. O outro movimento que compõe o movimento de rolamento é o de rotação puro. O movimento de rotação, ao contrário do movimento de translação, os pontos da borda se movimentam em velocidade angular, né? Já no de translação, em velocidade linear. O que é em comum nos dois é o centro de massa. O centro de massa também é em velocidade linear. Ele tem um sentido reto, não é como os outros que é curvilíneo. Na energia cinética de rolamento, é preciso entender que o objeto rolando tem dois tipos de energia cinética. A energia cinética rotacional, devido à sua rotação em torno do seu centro de massa, e a energia cinética de translação, devido à translação do seu centro de massa, conforme o movimento da Terra. Para isso, é preciso de algumas regras, como se a roda acelera, sua velocidade angular se altera. Uma força deve agir para prevenir o deslizamento, e se ocorrer o deslizamento, então o movimento não é rolamento simples. Agora eu vou falar sobre atrito e rolamento, onde podemos usar uma roda como exemplo, que a partir do momento que uma força age sobre ela com o intuito de aumentar ou diminuir a sua velocidade, essa força causa uma aceleração no seu centro de massa. Através dessa aceleração, irá ocorrer a aceleração angular. No movimento de rolamento, você tem a velocidade de centro de massa igual o ômega r. E para aumentar essa velocidade do centro de massa, necessariamente precisará aumentar a velocidade angular, fazendo com que essa roda deslize no ponto de contato. Com isso, uma força de atrito tem que agir sobre a roda para se opor com a tendência desse deslizamento. Outro ponto importante também é que, se caso houver o deslizamento, é denominado como força de atrito estática. E se caso não houver deslizamento, é chamado de força de atrito cinética. Eu vou falar sobre o ioiô. O ioiô é baseado em dois tipos de energia. Energia potencial, que é um tipo de energia que o corpo armazena quando está a uma certa distância de um referencial de atração gravitacional ou associado a uma mola. E a energia cinética. Energia cinética que um corpo adquire quando está em movimento. Chama-se energia cinética. A energia cinética depende de dois fatores, da massa e da velocidade do corpo em movimento. O ioiô funciona da seguinte forma. Quando ele ainda está na mão da pessoa, enquanto você o segura, o ioiô ele possui certa quantidade de energia potencial. Quando você solta ele na descida, na hora em que o brinquedo é solto, a força da gravidade puxa ele para baixo, realizando os movimentos de rotação e translação. Conforme ele desce, a energia potencial é convertida em energia cinética. No ponto final, quando o ioiô chega ao ponto extremo do cordão, ele sofre uma força para cima, devido ao fio ter acabado, e então fica girando no mesmo ponto por alguns segundos. Neste momento, ele possui apenas energia cinética rotacional, por causa da inércia. Ele tende a ficar girando neste ponto até que alguma força externa atue sobre ele.
Na subida, é então que ele sofre um puxão, fazendo com que o eixo do ioiô volte a subir pelo cordão. Conforme ele sobe, passa a ter novamente energia cinética de translação, que vai diminuindo até que volte a ter energia potencial e chegue em sua mão. Eu vou falar sobre a revisão do torque. No capítulo anterior, até que foi outro grupo que apresentou, lá é dito que o torque é feito, ele é de uma força que sempre gira em círculo, em torno de um eixo. Aqui vemos que não é sempre assim que acontece. Pode acontecer no caso de a gente ter uma energia, um torque com a partícula se movimentando em linha reta, sempre no mesmo eixo. E para a gente calcular o produto vetorial do torque, existe essa fórmula que foi tirada do livro, que é o eixo R, o valor do eixo R, vezes o valor de F, que é a força que está sendo exercida sobre a partícula, vezes o seno de θ. Θ é o menor ângulo entre R e F. Essa regra da mão direita é para a gente determinar o sentido que vai o torque, o sentido da força do torque. Para a gente entender melhor, a gente tem que imaginar, a gente imagina um plano, que no caso é o campo magnético, como está especificado aqui, onde o polegar vai ficar indicando, vai ficar no sentido do eixo, vai ficar no sentido desse eixo que passa pelo meio do campo magnético, que é o chamado R, o eixo R, que está na forma anterior. E os outros 4 dedos vão girar em torno desse eixo, no sentido da força, pelo menor ângulo que vai ser o θ, no caso. A direção que o indicador ficar, o indicador não, o polegar indicar, vai ser a direção que o torque se moverá. Então, e sempre tem que ser sempre com a mão direita, porque se a gente fizer com a mão esquerda, vai ficar ao contrário o sentido do torque. E aqui eu coloquei um exemplo para ficar mais bem explicado. Aqui, esse aqui seria o plano, e esse seria o eixo que corta o campo magnético, né? Que seria esse. Aí esse é o R. Aqui o R ele é dado em metros, para a gente fazer calcular a força vetorial, ele é dado em metros, aqui seria a partícula, e aqui o ângulo θ, que é o ângulo θ, que é o menor ângulo que corta entre R, passaria por aqui, e F. Então, no caso, eu colocaria a minha mão nesse eixo, como se fosse segurando esse eixo, envolvendo ele dentro da minha mão, e os 4 dedos indicariam para essa direção, que é onde está a força. E, então, o meu polegar indicaria para cima, que seria o sentido do torque. Aqui está especificando, aqui está partindo todas as forças todos os vetores devem partir do ponto O para que eu consiga executar essa regra. E aqui embaixo tem uma definição, que é a legenda da imagem, que está especificado lá no livro. E é isso. E aqui é a linha de ação, como havia dito, que é que vai formar o θ entre R e F.